Meus amados, queridos irmãos, pessoas amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Neste dia, estamos terminando aqui a nossa semana, pela graça e pela bondade de Deus, mais uma semana. E eu quero muito desejar que você tenha um dia e um final de semana muito abençoado, né, na presença do Senhor. A gente termina, né, com gratidão no nosso coração. E iniciamos uma nova semana sempre aos domingos, cultuando ao Senhor com alegria, né, quando nós podemos desfrutar como igreja, como corpo de Cristo, da comunhão, da celebração, do envolvimento, né, do serviço, do testemunho, do uso dos dons. Né, como é bom estarmos juntos como igreja, né, cada um na sua igreja. Né, você que me ouve, né, que não faz parte da terceira igreja batista em São Fidélis, né, mas que você está na sua igreja, né, que Deus te abençoe, que você seja feliz, podendo viver segundo a vontade de Deus e cumprir a sua missão, cumprir a sua parte. Nós estamos desenvolvendo nesta semana a série sobre família, algumas famílias que destaquei ao longo desta semana, e eu quero terminar com uma família muito importante, muito especial, a família de Jó. E especialmente sobre a vida de Jó. No capítulo 1, verso 20 a 22, a palavra de Deus diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Esse é um texto que muitas pessoas até conhecem, ou conhecem parte da história de Jó. Jó diz o texto que ele era o homem mais rico do Oriente, um homem importante, uma família bonita, um homem próspero, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Podemos então dizer que a vida de Jó era uma vida muito admirável, uma vida extraordinária, uma vida de referência. Juntamente com a sua família, que se alegravam na presença do Senhor, podemos entender que aquela família era uma família maravilhosa. Mas nesse contexto, a palavra de Deus diz que houve uma ação ali permitida por Deus para que Satanás pudesse destruir tudo quanto fazia parte da dinâmica de vida de Jó, para que então ele fosse infiel, para que ele se revoltasse com Deus, para que ele deixasse de viver para Deus. E é nesse contexto que então nós temos Jó e a sua família. Uma família temente, uma família obediente, uma família que vivia para o Senhor. E então Jó perde os seus bens. Jó, de uma vez só, perde os seus 10 filhos. Jó perde a sua saúde, começa a ter doença do alto da sua cabeça até a sola do seu pé. Então ele ficou numa situação degradante, uma situação horrível. E podemos então encontrar que diante de uma realidade tão trágica, a palavra de Deus mostra que Jó, ao ouvir todo o relato de perda, o que nós encontramos é que ele adora a Deus, que ele celebra o Senhor, que ele se volta para Deus com gratidão, com exaltação, com exultação. Ele diz: nu eu saí no ventre de minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. As palavras que nós podemos hoje ler, e elas têm o sentido na nossa vida, mas quando nós podemos pensar na realidade literal dessas palavras, as perdas que atingiram em cheio Jó e a sua família, podemos pensar na seriedade dessas palavras e ele poder dizer: bendito seja o nome do Senhor. Talvez na dinâmica da nossa família nos dias atuais, perdas pequenas, perdas muito pequenas. Muitas pessoas, e nós ficamos chateados com Deus, aborrecidos com Deus, revoltados com Deus, por algumas situações desagradáveis que nós temos que enfrentar.
Algumas coisas que não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. E nós nos rebelamos. E nós desobedecemos. E nós vivemos e agimos com indiferença para Deus. Mas é muito importante olharmos Jó e as suas perdas. E a maneira como ele viveu diante do Senhor. Como ele procurou caminhar diante do Senhor no sofrimento, nas lutas, nas adversidades, na situação extrema da sua vida, ao ponto de poder ser ofendido pelos seus melhores amigos, acusado pelos seus melhores amigos. Mas ele continuou firme, mesmo recebendo uma orientação da sua esposa para que negasse a Deus, para que blasfemasse contra Deus, para que ele então morresse. Mas ele não fez. Pelo contrário, ele pôde prosseguir, confiante em Deus, obedecendo a Deus, adorando a Deus. E ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar, ele vai mudar a realidade, ele está no controle, ele está no governo, eu sei que o meu Redentor vive. No meio do caos, no meio da tragédia, no meio da tristeza e do sofrimento. Que experiência, que lição para a nossa vida, que inspiração para mim e para você. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje pela sua palavra e que o exemplo de Jó seja marcante na nossa vida. Que Deus seja conosco neste dia. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso, eterno, Criador do céu e da terra, estamos diante do Senhor. E, ó Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos, ó Deus, as nossas imperfeições. Nós reconhecemos no Senhor o Deus grande, o Deus temível, o Deus tremendo, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus eterno, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Deus, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Obrigado, Deus, muito obrigado. Quero agradecer, Deus, pelo dia de hoje e pedir ao Senhor que seja, Deus, conosco. E quero pedir que o Senhor abençoe também, Deus, as famílias que estarão tendo a oportunidade de ouvir, Deus, esta reflexão, para que sejam também, Deus, levadas a uma inspiração, Deus, pela vida de Jó e pela maneira como ele viveu, Deus. Que o Senhor seja com cada um dos queridos ouvintes, ó Deus, que terão acesso a esta devocional, Deus, para que estejam aproveitando mais e mais da alegria de poder viver com o Senhor e para o Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja conosco. Um final de semana muito abençoado para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Um grande abraço.